Olá, caríssimos e caríssimas, eu sou o Zezinho e este é o terceiro vídeo que apresentará um estudo em resumo dos Saltérios, isto é, os 150 salmos da Bíblia. Convido-os para fazer esse caminho comigo. Nós vamos entender a importância dessas orações de louvor e súplicas tão importantes para o dia a dia da nossa vida. Os salmos são as orações usadas pela Santa Igreja em todas as santas missas. Na exposição de cada um dos livros, cantaremos um salmo e faremos uma reflexão resumida dos salmos escolhidos. Então vamos para o segundo livro do Saltério no estudo de hoje. Antes de prosseguir, quero acrescentar que os salmos estão inseridos no ano litúrgico da Igreja, que diferentemente do ano civil, termina no domingo de Cristo Rei, o último domingo do tempo comum, e começa no primeiro domingo do Advento, enquanto que o ano civil termina no dia 31 de dezembro e começa no dia 1º de janeiro. Salmo 41, versículo 1. Salmo de origem levítica. Um arpista do templo exilado entre os pagãos recorda com saudade as solenidades santas e espera que Deus o chamará a seu serviço. Originalmente este salmo e o seguinte eram um só. Salmo 43, oração pela pátria oprimida. O versículo 1, oração pela libertação de Israel oprimido pelos pagãos. O povo eleito não é idólatra, porque Deus o abandona ao furor de seus inimigos. Esse versículo 3 fala das nações pagãs. São os cananeus, antigos habitantes da Palestina. Para implantá-los, expulsastes com as vossas mãos nações pagãs, para lhes dardes lugar, abatestes povos, faz parte do versículo 3 também. Salmo 46, salmo messiânico, canto triunfal que celebra não a pessoa do Messias, mas sua obra, quer dizer, o reino universal do Senhor. Todos os povos e todos os reis adorarão o Deus de Abraão. O Salmo 47, versículo 1. Comparar esta oração com o Salmo 45. Após a libertação de Jerusalém de um grande perigo, o salmista exprime sua gratidão e convoca os peregrinos para esse reconhecimento, a fim de perpetuar a lembrança da intervenção divina. Salmo 49, versículo 1. O verdadeiro culto espiritual. Reivindicações de uma religiosidade sincera que não se contenta com meras práticas cultuais, mas procura ditar o respeito mútuo entre os homens. A lei orienta a vida inteira do justo, tanto no que diz respeito ao culto, quanto à vida moral e fraterna. O Salmo 50, no versículo 1, é o quarto dos salmos penitenciais. O título evoca 2 Samuel, capítulo 12, porém o salmo é mais recente e provém da época do exílio. Contém 3 partes: confissão do pecado, feita sem restrição nem escusa, ou seja, sem esquivar-se, o pedido de remissão, glória dada a Deus pelo perdão. A última estrofe, a abstração feita do acréscimo litúrgico final, expõe uma doutrina particularmente elevada sobre a verdadeira religião,
cujo culto só é bom quando conta com a adesão do coração, conforme João capítulo 4, versículo 21 a 24. O versículo 6, texto citado em Romanos capítulo 3, versículo 4, só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. O versículo 9, aspergi-me com um ramo de hisope e ficarei puro, lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Aspergi-me, gesto ritual da antiga liturgia judaica, mas nós a usamos também. Salmo 57, versículo 1, salmo de invectivas contra os juízes e os príncipes iníquos, comparáveis que são a serpente, porque sua boca mata os inocentes, apelo à justiça divina contra eles, para que os homens venham a compreender o sentido dessa divina justiça. Versículo 2, poderosos, o texto hebraico traz deuses como no Salmo 81 e versículo de 1 a 6, para designar os príncipes e juízes. Salmo 58, versículo 1, ver 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11 e seguintes, descrição dos embustes que os inimigos preparam contra o salmista e oração para obter a libertação. Vamos cantar o salmo e fazer a reflexão desse segundo livro. Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só Ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação. A minha glória e salvação estão em Deus, o meu refúgio e rocha firme é o Senhor. Povo todo, esperai sempre no Senhor, e abre diante dele o coração. Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação. Salmo 60, versículo 1, oração de um exilado seguida de uma prece pelo rei. Salmo 61, versículo 1, meditação sobre a justiça divina, a malícia dos homens e a vaidade das riquezas. Salmo 62, versículo 1, ver 1 Samuel 23 seguintes, nostálgica lembrança de Deus que é o único bem desejável, enquanto os ímpios se encaminham para a sua ruína, o rei e seus fiéis permanecem na alegria. Este salmo se refere a Davi quando se achava no deserto de Judá. Salmo 66, versículo 1. Esta breve oração é o desenvolvimento da bênção litúrgica
dada no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 seguintes, eu falei disso lá no vídeo de Moisés. Hino de ação de graças, sem dúvida, para a festa da ceifa, conforme versículo 7. O versículo 3, seus caminhos, a salvação do mundo. Para que se conheçam na terra os seus caminhos e em todas as nações a sua salvação. Salmo 67. Este salmo, um dos mais difíceis de todo o saltério, recebeu diversas interpretações, das quais a mais aceitável faz dele um canto de triunfo que contém a descrição da chegada a Sião do Senhor presente na arca que os hebreus tinham conduzido desde o deserto. O versículo 14 é célebre pelo número de interpretações que se fizeram dele. A sequência das ideias pode ser assim resumida: primeiro, bênção dos exércitos; segundo, libertação do povo cativo no Egito; os prodígios no deserto; quarto, conquista da Palestina; quinto, escolha de Sião feita por Deus; sexto, vitória de Deus sobre todos os seus inimigos; sétimo, marcha religiosa para o santuário; oitavo, o futuro messiânico, que todos os povos adorem o verdadeiro Deus, Senhor dos céus. Num deserto ardente está no versículo 7 a alusão à permanência de Israel no deserto. Aos abandonados Deus preparou uma casa, conduz os cativos à liberdade e ao bem-estar. Só os rebeldes ficam num deserto ardente. Salmo 71, versículo 1. Ao rei. O salmo se dirige ao Messias sob a forma de uma oração pelo rei, que lhe é a figura. Ele desenvolve o lado pacífico do reino que deve vir, sua universalidade e sua perpetuidade. As mesmas ideias se encontram em Isaías, capítulo 9, versículo 5, capítulo 11, versículo 4, capítulo 60, versículo de 1 a 22, e Zacarias, capítulo 9, versículo 9 seguinte. Versículo 19 do Salmo 71. Bendito seja eternamente seu nome glorioso, e que toda a terra se encha de sua glória. Amém. Amém. Doxologia que põe fecho ao segundo livro dos Salmos, conforme versículo 20. Aqui terminam as preces de Davi, filho de Jessé. Continuaremos esse estudo no próximo vídeo. Deus nos abençoe.